você tem para a gente de atualização, informação que eu tenho, né, que já ocorreram 2 reuniões entre Corinthians e Santos Laguna, e por enquanto a situação não foi resolvida. Queria saber se você tem mais algum detalhe, né, e relembrar a gente, inclusive, dos valores aí dessa dívida do Corinthians com os mexicanos. Sim, Samir, expectativa bem negativa. Segunda-feira, muito possivelmente, o Corinthians deve sofrer aí com esse transfer ban, porque essa derrota na FIFA foi uma derrota bem assim, surpreendente até, porque era uma coisa que o Corinthians estava apostando muito, que conseguiria entrar num acordo, conseguiria um parcelamento, né, dessa dívida com o Santos Laguna, e isso foi realmente um balde de água fria, digamos assim, na gestão, que vinha fazendo um trabalho bastante intenso aí com essas questões de CNRD, né, colocar em dia também os pagamentos com outros credores, né, do Corinthians na CBF, enfim, o regime centralizado de execuções também caminhou muito bem, mas a gente sabe que são todas as esperas, né? Isso realmente pesou bastante nesses últimos dias aí, tem sido uma preocupação extra. O Corinthians tem mais ou menos aí 6,1 milhões de dólares, né, em relação ao Félix Torres, né, da aquisição do jogador com o Santos Laguna do México. Tem tentado conversas, né, com esses dirigentes, tem feito esses esforços, mas existiu um problema durante a gestão Augusto que travou. Não. Aí não, isso já tá. Isso é uma blasfêmia, né? Um problema na gestão Augusto? Aí não, Olívia. Desculpa, Olívia, pode continuar. Que travou essa confiança, né? Porque já os atrasos já vinham acontecendo. E é uma questão de caixa, não tem nem assim a ver certamente com o Augusto ou com o fulano ciclano. Não tinha caixa, não tem, o Corinthians não tem caixa, né? É um fluxo sempre muito estrangulado. Então, quando chega ali uma conta, o Corinthians pega 2 contas e olha assim, qual que a gente tá falando paga? do Corinthians já tá minha vida, Olívia. Você tá falando do Corinthians? Eu achei que é uma indireta para minha pessoa. É do Corinthians que você tá falando mesmo? E aí o Corinthians tem até 23h59 do dia 11 de agosto para pagar cerca de 33 milhões de reais aí para o Santos Laguna. Tenta fazer um parcelamento, encontrar opções para tentar retirar esse processo da FIFA, né, e trazer, tentar retomar, né, as rédeas dessa situação, mas assim, já foi julgado, já foi para a última instância e foi condenado a pagar. Então tem que pagar, basicamente. Então, não dá nem para o Corinthians comprar uma carta de consórcio para ser sorteado, né? Precisa tentar alguma coisa. Como é que faz para sair dessa situação? Aliás, o Félix Torres, que já vai custar o Corinthians, então, 8,5 milhões de dólares, porque o Corinthians pagou 2 milhões de dólares de entrada, aí ficou faltando 4,5 milhões de dólares. Por conta dos atrasos e multas, esse valor pulou para 6,5 milhões, que era o valor original. Então, se o Corinthians tiver que pagar agora esses 33, 34 que a Lívia está dizendo, que na verdade são 6,5 milhões de dólares, o Corinthians já perdeu os 2 de entrada. Então, nós estamos falando de um zagueiro, com todo respeito, quando fala com todo respeito. Horroroso. Vamos lá. Quando fala com todo respeito, já era. Cara, assim, com todo respeito, a gente já sabe que não vem com respeito. Não vou nem completar, então segue aí, com todo respeito. Cara, assim, eu sou um jornalista moda antiga do tipo que não sabe fazer conta, né? De humana 100%. E já tive que explicar para os meus leitores antigos, né? A Lívia não era nem um feto, a Lívia não tinha nem nascido, eu acho. A transação Nilmar. O Corinthians teve que pagar uma bagatela por Nilmar para não ficar com o Nilmar. Tinha que pagar e não ficar. Já teve transações bizarras, assim. Mas o Félix Torres, se o Corinthians tomar o transfer ban por causa do Félix Torres, ele vai disputar com o Santos de Leandro Damião a pior contratação da história. Porque ele é horroroso de zagueiro, ele é bizarro de lateral, não joga em lugar nenhum. E ainda só falta prejudicar o time no transfer ban. Ele não tem culpa de ter sido contratado, tá? Ele não tem culpa de ter sido contratado, mas assim, é bizarro, né? E a gente, toda vez que a gente fala em negociação, a gente fala aqui, será que vale a pena? Eu sempre falo assim, vai pagar quanto? É só ver quanto custou o Félix Torres, cara. O que ele joga, o que ele entrega, assim.
Agora, um time de futebol de primeira grandeza, como o Corinthians, que disputa títulos e tal, o transfer ban é uma tragédia. Né? Uma coisa é você ter dívidas e tê-las parceladas e poder contratar, movimentar jogador. Se você perde essa capacidade, você perde a capacidade de você gerir o time para melhorar a entrada de verba, de ganhar campeonatos. Então, assim, agora a gente está falando de um clube que amanhã vai ter uma votação, amanhã para quem vê a live ao vivo, né? Que neste sábado terá uma votação para ver se o presidente atual continua interino ou não, não sabemos quem será o próximo, nem se o anterior vai voltar. Então é uma loucura, né? É uma loucura nesse cenário falar em quem vai pagar o quê, quem vai trazer quem. Mas o Félix Torres é uma tragédia em campo e o transfer ban é uma tragédia e meia fora dele. E Sem podem respeito vir, nenhum à atuação do Félix Torres. E podem vir outras também, né, Lívia? Porque tem a situação do Garro, né? Tem a situação também do Matias Rojas. Que enfim, ninguém lembra. É aí que tá. Daqui a pouco vem a notícia. Vai passando tempo e a gente não lembra. Teve uma audiência da questão do Rojas em abril, ficou para ser definido, tem mais coisa para ser definida, então, e deve ter mais uma agora em setembro, se eu não me engano. Então, assim, tem muita coisa rodando que ainda pode prejudicar o Corinthians. E lembrando que decisões da FIFA podem nessa questão do transfer ban, atacar também a outra janela. Não só essa imediata, mas a próxima. Imagina se o Corinthians sofre um transfer ban, não tem como pagar, fica 2 janelas sem poder contratar, na do fim do ano agora e a do começo do ano que vem. Então, assim, seria catastrófico, né? Trágico. Lembrando que na segunda, o Corinthians, né, tem até segunda para fazer o pagamento. Ainda dá para o Corinthians contratar, acho que até quarta ou quinta-feira, porque se o Corinthians não pagar na segunda, ou na terça-feira o clube mexicano vai notificar a FIFA é obrigada a notificar o Corinthians e o Corinthians responder. Então o Corinthians vai ganhar um tempinho ainda, em questão de mercado da bola, né, para poder inscrever alguém ou contratar, ainda vai ter até quarta ou quinta-feira, até esse trâmite todo realmente, até cair na conta, né, enfim, mas o problema não é nem a questão contratar, né, o problema é como pagar 34 milhões, né, o Corinthians realmente vive uma situação difícil. Lívia, o seu destaque final, 17 horas em ponto, Vitão, né, também vou pedir o destaque final de vocês. Passou rápido, né, Lívia, o programa, né? Passou rápido. Meu destaque final é segunda-feira, Juventude, né? Corinthians e Juventude. Devemos ter mais mudanças, mais uma vez um time alternativo de Dorival Júnior para enfrentar o Juventude. Muito possivelmente com Romero na frente. Então, tá aí já uma pitada do que pode acontecer na segunda, com mais uma vez um mistão de Corinthians no Campeonato Brasileiro. Me preocupa isso, viu? Ô, Vitão, por que a Lívia nunca termina, né, para cima, né? Ela vem falar do Romero na segunda-feira, acabou com Cavaleira do no Apocalipse, final de semana. A Cavaleira do Apocalipse, nossa Lívia Camilo. Meu destaque final não seria esse, mas acabou de chegar aqui de assessoria dos Gaviões da Fiel. O que eu imaginei que ia acontecer, mas eles deram uma diminuída de tom. Vão estar amanhã, então, a partir das 9 horas, convocaram todo mundo para ir lá pedir pelo impeachment, ou seja, para votar em si. Então, esse barulho, essa manifestação externa, que vai facilitar bastante a vida da Lívia amanhã no trabalho, vai ficar mais tranquilo o trabalho dela no UOL.